hobby dela, ela adora viajar, conversar, aprender, está sempre lendo, assistindo filmes, gosta de namorar também, gosta de estar com a família e com os amigos e abraçar muito os seus sobrinhos. Então, nos parece uma pessoa bem caseira também. Formação dela, ela tem um MBA em Gestão Empresarial pela FGV, pós-graduada em Gerenciamento de Marketing, bacharel em Administração, Master Coaching pelo IBC no Brasil e pelo UPW com Anthony Robbins, em Nova York. Então é um imenso prazer que eu apresento para vocês Cristina Pontes, que vai nos falar sobre a arte de se comunicar. Obrigada, Marcelo. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. E desde já eu agradeço o mais nobre dom, a mais nobre atitude que cada um de vocês está permitindo a mim agora neste momento, que é o ato de ouvir. Muito obrigada, gratidão por este gesto nobre de cada um de vocês. E usando esse tempo, que é algo valioso para cada um de nós, para todos nós, em prol deste conceito. Então, eu tenho um treinamento que se chama Arte de se Comunicar, como falar bem em público e perder o medo. Nós vamos falar aqui em 1h30, mais ou menos, né, Marcelo? Vou passar para vocês alguns assuntos, alguns pontos, mas vamos tentar resolver, vamos resolver grande parte desta situação que aflige muitos de nós, não é verdade? Para começar, eu vou contar para vocês, gente, que eu dou treinamento já há bastante tempo. Aprendi a falar e andar, estou até comentando com as meninas, desde os 10 meses de idade, né? Então, eu sou bem falante, né? Só que, quando eu trabalhava na Unilever, eu fui fazer uma apresentação de contrato, de trabalho, dentro da área de trade marketing, que eu sou executiva de marketing também. Fui fazer uma apresentação lá em Goiânia. Era uma sexta-feira. Estava pronta para vir embora, voltar para São Paulo, morava lá ainda. E aí, os meus chefes chegaram lá, aquela caravana. Eu falei, mas o que aconteceu? E um deles falou, Cristina, você vai ter que apresentar produtos porque o gerente da categoria não veio. Eu falei, mas como assim? Eu tinha acabado de mudar de área. Eu saí de mídia e fui para conta de canais de vendas e tinha que falar de produtos. Eu nem sabia nada de matéria-prima, de produto, de categoria, eu tinha que ir lá falar. Eu falei, agora, não dormi a noite inteira. Usei a mesma roupa, porque eu não tinha nem levado mala, nada, mas até aí tudo bem, né? Ninguém tinha visto. E fui no dia seguinte lá. Subi no palco, tinha palco. 400 homens sentados, era uma distribuidora de higiene e beleza. Vou eu lá falando, Ninguém reparou a roupa, mas eu lá falando, né? Tinha 2 homens, que era o meu chefe e o chefe do meu chefe, falaram que era uma beleza. Parecia o Silvio Santos. Sobe eu lá para falar. E aí, eu estudei, me preparei, mas eu tinha que olhar nos slides e ficar lendo. Aí eu falei, eu me cobrava, se eu tivesse um buraco, eu me enfiava lá dentro. Que vergonha, que frustração, que coisa ruim passar por isso, não é assim? Às vezes você está naquela situação falando, tem gente que até chora, eu não chorei, mas me deu uma raiva, uma frustração, uma tristeza. E no aeroporto de volta para São Paulo, ele falava, não, você foi bem, falou, você foi ousada. Eu falei, não fui bem coisa nenhuma. E teve avaliação, na avaliação falaram assim, os homens foram bem. A mulher foi mal. Nossa, aquilo acabou comigo, né? Não, Cristina, você foi bem. Você ousou, arriscou e não sei o quê. Só que aquilo não adiantava nada. Eu estava sofrendo, porque eu queria ter feito bem feito. Eu queria ter feito uma boa apresentação. Aí, eu cheguei em São Paulo, cheguei na Unilever, na época ainda era lá no Centro Empresarial, e falei para o chefe do meu chefe, olha, eu gosto de treinamentos, eu quero uma próxima oportunidade, mas eu quero ser avisada com antecedência. Eu quero me preparar. Porque não é assim? Quando nós estudamos, nos preparamos, nós temos base. Nós pisamos com mais força e
conseguimos sustentação para o que vamos fazer. Mas não passou uma semana, ele chegou para mim: Cristina, tem um treinamento no Paraná semana que vem. Você pode assumir? Tem que ir sozinha. Eu falei: vou. Aí eu estudei, me preparei e desde então eu assumi essa área. E eu fui bem avaliada. Por quê? Eu tinha argumentos para falar. Claro que algumas vezes a gente precisa de uma cola, né? Olhar no PowerPoint, olha aqui, ó. Eu trago uma colinha também. Tem um jeito certo de fazer colinha, que no treinamento eu ensino. Aqui está escondida, faz de conta que vocês não viram. Mas a gente se prepara, a gente estuda. E mesmo que seja um conteúdo que eu já tenha falado, eu sempre estudo de novo, me preparo. Por quê? Isso nos dá um pouco mais de sustentação, de base. E por que eu estou mostrando aqui para vocês? Porque postura faz parte da nossa comunicação. Faz sentido, gente? Pergunta de coach, cadê o coach daqui? Não é? Faz sentido, não é? Porque se eu fico aqui na frente assim, oi gente, oi, e bota a mão no bolso, eu me travo inteira, e não é assim? Quando nós estamos conversando, nos comunicando, ai, e aí eu não quero mostrar que tô com vergonha, mas eu fico aqui assim, ó. Aí eu falo qualquer coisa, piora, né? Porque cadê a base? Cadê a sustentação? Então nós firmamos os pés no chão porque nós comunicamos com os nossos gestos, com a nossa postura, com o tom da voz, com o olhar, com a nossa roupa, não é assim? Com o silêncio. O silêncio também comunica. O silêncio passa informações, não é assim? Então, tudo isso faz parte do conteúdo do treinamento que nós vamos agora, resumidamente, falar um pouco com vocês. Eu só gostaria de que todos... Vocês gostaram do filme? O Discurso do Rei? Quem já tinha assistido o filme inteiro? O Discurso do Rei, vale a pena, né? É muito bacana e mostra a realidade de muitos de nós. Isso é fato, esse rei vivenciou isso. Então, pode ser quem for, ter o cargo que for, os problemas existem para todos nós. Somos todos seres humanos. Como eu não lembro o nome do primeiro apresentador que falou sobre Filipenses, né? Falou da... Renato, falou sobre o livro, sobre carta Filipenses, de ser alegre, da comunicação. E tudo isso envolve como é que eu vou falar com o meu cliente, como é que eu vou falar com a minha esposa, com o meu marido, se eu não me comunicar de forma clara. E a comunicação envolve o processo de falar, mas também de ouvir, que é um gesto nobre, ao qual vocês estão hoje, agora, aqui, realizando para ouvir o que eu estou falando. Posso passar agora, Marcelo? Tá. Então, gente, bom, aqui eu tinha colocado um endereço, nós falaremos então sobre o impacto da comunicação, o processo da comunicação. Vou passar rapidamente o método Bridges. Bridges é o nome da minha empresa, porque eu sou Cristina Pontes, Maria Cristina Pereira Pontes, mas eu abrevio Cristina Pontes para ficar mais fácil. Podem me chamar de Cris também. Falaremos um pouquinho sobre as emoções, como nos comunicamos, vamos fazer um teste da sua comunicação e 10 dicas para você, mais o método Bridges, e finalizaremos com a vontade de vencer. Só que, lembra do discurso do rei? Ele não tinha que travar a língua? Vamos todo mundo agora treinar a nossa língua? Vamos lá? Porque nós temos que começar a aquecer. Vamos ali, ó. Cadê aqui? Tem uma ponteira de laser? Bom, mas começamos aqui. A vaca, 1, 2, 3 e... A vaca malhada foi morta. O que é que Cacá quer? Vai, 1, 2, 3 e... Vocês estão indo muito bem. Olha lá agora. Olha o sapo. 1, 2, 3 e... Olha. Agora o pato. Paga o pato. 1, 2, 3 e... Paga. Muito bem. O último agora. 1, 2, 3 e...
Muito bem! Não é gostoso, gente? Então, olha, qualquer exercício, qualquer situação em que nós tenhamos que usar a voz, tenhamos que falar em público, nós precisamos o quê? Aquecer o corpo. Olha lá, então eu uso aqui este espaço. Peraí, vou fazer com os 2 braços. Olha, todo mundo junto, vai. Aí, muito bem. E eu uso o meu corpo, né? Pode rebolar, que é bom, mexe as terminações nervosas. E treinamos a nossa língua. Um dos exercícios é trabalhar as consoantes. Olha lá, B, B, todo mundo. B, B, D, 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 F, H, H. Agora é H, I, J, 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 L, é o L, ó. L, L, M, M, N, N, P, 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 K, K, K. R é R. Parece champanhe na boca. R. Agora com a garganta. R. S. Vrrr. É o V, vai. Vrrr. V, R, S, T, U, V, X. Z. Dá coceirinha na língua, né? Tá vendo? É aquecimento. Se vocês começarem a falar agora, a língua tá solta. Vai facilitar muito. Então, esses exercícios são importantes para nós fortalecermos, nos liberarmos a tensão nervosa, porque o nosso corpo está reagindo àquilo que a gente está pensando, um monte de pensamento. Ai, não vai dar certo. Ai, tô com medo, frio na barriga. Aí eu penso, e o que acontece com a minha fisiologia? O meu corpo se contrai, fica com medo, se retrai. E não é isso que a gente quer. Nós queremos ter expansividade, podemos falar. E olha que interessante, a voz é um instrumento que todos temos e que pode começar uma guerra, mas podemos também com ela dizer, eu te amo. Não é bacana isso? Todos temos. E essa ferramenta, esse instrumento maravilhoso está em nossas mãos. E você então, se sente preparado para falar em público, realizar discursos, fazer palestras com naturalidade, segurança, sabendo que para onde ir sem estar preso e com desenvoltura? Você consegue fazer isso? Quem é que se sente tranquilo para fazer isso? Ah, tem bastante gente poderosa aqui, olha lá, ó. Né? Mas o que acontece? Olha a palavrinha mágica aqui. Naturalidade. Eu aprendo a técnica, nós estudamos, preparamos o conteúdo, preparamos a nossa fisiologia, a nossa dicção, entendemos um pouco. Às vezes a gente precisa melhorar a voz, né? Tom da voz, impostação. Às vezes precisamos de um trabalho com fonoaudiólogo, porque tem gente que tem aquela voz anasalada assim, ninguém aguenta, né? O Roberto Carlos tem, mas quem sou eu para falar dele, né? Ele faz sucesso. Mas para falar não é tão legal assim. Os políticos usam a voz aqui no peito, que é aquela voz forte, né? E a maioria de nós usa a voz aqui na garganta. Então, só que mesmo sabendo de tudo isso, estudando, treinando, fazendo todo esse exercício, se não tivermos naturalidade, não vai adiantar nada. Por quê? O ideal, a boa comunicação acontece quando somos naturais. Nós somos quem somos. Não adianta ficar fingindo. Ai, eu chego aqui e começo a falar de um jeito. Imagina, Cristina, não combina, eu sou toda pá, mexe a mão. Uma vez um colega falou, Cristina, se segurar sua mão, você não conversa mais. Porque eu tenho, né, esse gesto. Claro que nós tomamos um pouco de cuidado para não ficar aqui parecendo, né, orquestra, regendo a orquestra. Mas tem que ter naturalidade. Falar da forma que você é, da forma que você vive, é como se nós estivéssemos conversando com os amigos, porque aqui estamos, não é assim? Estamos unidos, muitos
comungam a mesma fé, muitos de nós. Acho que todos nós aqui acreditamos numa força superior que rege o universo, que cuida de todos nós, independente de religião. Mas nós temos um ponto em comum, algo que nos une. Nós temos uma vontade, um interesse. Lembra daquela parte da Bíblia, quando Jesus senta no poço ao lado da samaritana? E ele pede, e mulher não fala com homem, né? Ainda mais que ela é viúva. Quem lembra dessa passagem? Eu não lembro muito bem de todo o detalhe, mas eu lembro quando ele chega no poço, ele pede um copo d'água a ela. E aí ela se espanta, porque um homem falando com uma mulher e viúva ainda samaritana, da Samaria, não é? Então olha quantas coisas, mas ele conseguiu um ponto em comum e ele estabeleceu ali um relacionamento. Então nós também precisamos, quando vamos nos comunicar, encontrar pontos em comum. Qual é o interesse? Somos seres humanos e estamos aqui neste momento para nos descobrirmos. E o único momento que nós existimos, qual é? Agora. Vamos comigo, ó? Agora. Nós só existimos agora. O passado já foi. Ele é história, faz parte de quem nós somos, mas já foi. O futuro não veio ainda. Nós existimos quando? Em cada inspiração. Agora. Vamos inspirar? Ó. Esse é o momento que nós existimos. Agora. Então, quando eu estou consciente do que eu estou fazendo, eu estou presente com a minha consciência, eu estou com o pensamento, com o meu corpo, estou presente porque eu estou fazendo, as coisas fluem com mais naturalidade. E eu me conecto às outras pessoas, ao meu interlocutor, a pessoa com quem eu vou me comunicar. Tudo bem até aqui, gente? Estou falando muito rápido, está indo bem? Ok. Então, bom, já teve a apresentação, né? Nós falaríamos aqui. Numa reunião, no bate-papo, a gente costuma perguntar: quem é você? Qual a sua habilidade? O que você faz? E o que você espera deste treinamento? Não vou passar todo mundo de novo, tem bastante gente hoje aqui, mas para estabelecermos pontos em comum, eu ouvi vocês se apresentando, né? Só não temos a última resposta, mas acredito que todo mundo queira aprender a falar bem, aprender a se comunicar, conseguir fazer com que a sua voz, com que você fale, chegue até a outra pessoa, tenha valor, porque quantas vezes a gente fala e o que a gente fala não é nem ouvido pela outra pessoa. Nós passamos o tempo e perdemos aquela oportunidade, porque a pessoa não estava presente, não estava consciente para aquilo que nós dissemos. Então o importante é que nós possamos reconhecer que existem essas distorções na comunicação e estabelecermos pontos em comum e conseguirmos fazer com que os nossos interlocutores estejam presentes. E nós também, né? Porque às vezes tem alguém falando e aí você viajou na maionese, né? O que foi, mamãe, que falou? Aí você fala, conta mais, o que mais que você tem para me falar? Conta mais um pouco, porque você precisa voltar para a história. Tudo bem, somos seres humanos, mas o ideal é que estejamos presentes na maior parte do tempo e que possamos fazer com o que nós vamos falar, que realmente saia do nosso coração, com muita verdade, integridade, honestidade e amorosidade, com que isso saia do nosso coração, da nossa voz e que toque o coração do outro. Não é assim? Esta é a boa e a verdadeira comunicação. Porque nós sabemos que existem hábitos ruins na comunicação. Existem muitas lamentações, ó vida, ó céus, o lip hard, para quem conhece, né? Ó azar, reclamação, né? Eu conheci uma senhora que o filho falou para ela assim, ela no final da vida dela só reclamava. Aí ele falou para ela, mãe, hoje já é 1º de outubro. Ela falou, então, você vê que coisa ruim? Não tinha nada, né? Não tinha nada, ela só falou a data. Então, ela criou o hábito de reclamar e não precisava, não tinha nada para reclamar. Mas às vezes a gente reclama do dia, do cansaço, de acordar cedo, de acordar tarde, de ter trabalho, de não ter trabalho. Então isso vira hábito, fofoca, e fala de um lado e fala do outro. E aí você tem que tomar cuidado, porque se aquele ali está falando, a hora que você virar as costas vai falar de você também. Então, poxa vida, se eu conheço ou reconheço em alguém,
eu também não vou fazer isso, né? Uma coisa chata, então eliminar reclamação, fofoca, coisas assim que não trazem uma comunicação que toque o coração do outro. Eu gostaria que vocês refletissem nessas perguntas, então. Quais desafios você enfrenta no momento da apresentação? O que é desafio para você? É vencer o medo? É olhar toda a plateia? É conseguir falar o que você gostaria de falar? Vocês sabiam que o medo de falar em público é maior que o medo de morrer? Ele já supera isso. Então, o que é desafio para você? É medo? É sentir aquele frio na barriga? Eu estava comentando com a nossa colega ali que o frio na barriga todos temos, mas ninguém está vendo. Então haja, apesar do medo. Porque se não for eu, quem será? Se não for agora, quando será? E lembrem-se, feito é melhor que perfeito. Se eu for ficar esperando o momento ideal para que tudo aconteça certinho, quando eu vou agir? Nunca. Não existe a hora certa, o momento ideal. Existe quando? Agora. Agora é o momento. Esse é o momento. Agora que nós estamos vivos. É hoje que nós decidimos. Então, tenho medo? Eu ajo apesar do medo. Enfrento esse medo. Porque todos temos, gente. O Papa tem, a rainha tem, o presidente tem. Mas arrumamos uma forma de enfrentar esse medo, de agir apesar dele. E quais são os componentes de uma boa apresentação para você? Uma boa apresentação tem que ter o quê? Palavras difíceis, termos que ninguém entende? Não é assim, né? Nós temos que ter uma apresentação como? Natural, tranquila, ser quem somos. Não ficar inventando moda. Já pensou? De eu chegar aqui e falar, olha, a sua indumentária, estádio. Não vou ficar, né, falando indumentária, roupa, né, os trajes. Vamos falar normal, do jeito que a gente é no dia a dia. E o que para você deve conter numa boa apresentação? O que você acha que para ter uma boa apresentação, para que ela seja boa, o que deve existir? E reflitam. E vocês vão agora, eu acho que já é o próximo slide, vocês vão responder algumas questões, não é ainda. Mas vocês estão com uma folhinha na mão, uma caneta, eu vou fazer um teste com vocês daqui a pouco. Vai valer nota, no final, vocês vão receber a média, mas vocês vão ter, é só para ficar com essas sementinhas, né? Pensando um pouco sobre isso, para que nós possamos refletir ou falar um pouco mais disso. Então, esse treinamento, ou o treinamento de um dia inteiro que a gente pode fazer para trabalhar essa parte de impostação de voz, gestos, formas, comunicação, estudamos as emoções, os sentimentos, isso tudo muda o comportamento e transforma as pessoas. Porque até crianças de 5 anos, né, também tem uma forma de se comunicar, uma forma tradicional, e nós aprendemos a não ser passivos, a agir. Então hoje nós estamos fazendo um pit stop aqui, um pit de elevador que a gente chama, né? Um pequeno conteúdo para que possamos começar a tomar essa atitude. Então é crucial para o nosso corpo que nós tenhamos energia. Não adianta nada eu querer me comunicar, falar bem, se eu não tiver com energia. Eu, gente, dei um treinamento hoje de um dia inteiro. Aí eu cheguei aqui em Guarulhos 6h30. Eu falei, nossa, eu preciso passar em casa. O Arnaldo me ligou, a hora que eu vi a mensagem, eu falei, Arnaldo, estou saindo. Eu precisava comer alguma coisa salgada, eu estava com uma fome. Sorte que eu tinha um congelado lá. Aí eu comi rapidinho, eu moro aqui perto, né? E aí eu vim para cá. Porque eu estava sem energia, eu dei o treinamento, vim dirigindo, uma soneira na estrada, mas cheguei. Aí não é reclamação, é só constatando com vocês o que aconteceu. Mas eu precisava do quê? Energia. Como é que o corpo vai parar em pé? Tem que ter alimento, tem que dormir bem. Às vezes a gente dribla um pouco, não dormi muito bem, fiquei ansioso ou ansiosa. Mas está tudo certo. Não dá para que isso seja todos os dias. Mas é crucial, então, termos uma alimentação boa, uma alimentação saudável.
evite, olha lá que eu vou falar, mas eu fiz, né? Eu cheguei aqui, tomei um golinho de café. Mas evite carne, café, farinha, leite. Para quem vai fazer esse treinamento, que nem hoje durante o dia eu comi um peixinho na hora do almoço e um purê de batata, bem suave. Por isso que eu estava com mais fome agora de noite, né? E tem um corpo alcalino, então. Alcalino, bebendo bastante água, mantendo a sua dieta com verduras, frutas e dormir bem para regenerar o corpo. Ok? Claro que nós não somos de ferro, nós somos seres humanos. E às vezes, que eu falei, né? A hora que eu cheguei, falei, gente, eu preciso de um café quentinho. Precisa dar uma aquecida aqui na minha garganta. Tá tudo certo. Nós temos uma informação, nós vamos agir. Bom, hoje eu tenho este evento. Para eu me sentir bem, eu vou me preparar. Ok? E precisamos entender qual é a nossa palavra. A palavra que você escolhe controla a sua emoção. E muitos preferem lidar com a dor que já é conhecida do que enfrentar o medo do novo. Faz sentido, gente? Tem gente que não se abre ao novo porque prefere conviver com aquela dor que já conhece. Não, eu prefiro ficar aqui porque já é uma situação conhecida para mim. Mesmo ali sofrendo, estando, se frustrando, ficando chateado, fica ali naquela situação e não age, não enfrenta. Porque se enfrentar, pode descobrir o quê? Um grande brilho, um grande sucesso, algo muito, uma relíquia, um tesouro dentro dessa pessoa. E muitas vezes ela não se arrisca para descobrir. Tem até uma história que conta assim, que um mendigo ele sentava-se em cima de um baú que ele tinha recebido, ganhou o baú e ficou sentado lá. Quando alguém chegou perto dele e falou assim, ele falou, me dá um dinheiro, preciso de dinheiro. Aí o moço falou assim, mas o senhor tem um baú, por que eu vou te dar dinheiro? Ele falou, mas não tem nada dentro desse baú. Ele falou, o senhor já olhou? Não tem nada, olha no baú, não tem nada, e não tem nada e tal. Quando o mendigo olhou, ele encontrou um tesouro lá dentro do baú. Porque ele não estava tendo a coragem de olhar para dentro do baú, olharmos para dentro de nós e encontrarmos o que? O nosso verdadeiro sonho. E não deixarmos que as palavras negativas, de fracasso, controlem a nossa vida. Nós somos líderes das nossas vidas. Quem manda em você, o seu dedo ou a sua mente? A sua mente, ela mente às vezes para você, sabia? Então, quem controla a sua mente? A sua vontade, não é assim? A vontade nos controla. Quando eu decido que eu quero alguma coisa, eu determino. Porque eu não me deixo levar. Claro que os pensamentos existem milhares. Mas eu consigo, se eu estou consciente e eu decido o que eu vou falar, o que eu vou fazer, eu não me deixo ser controlada. Porque não tem momentos que você fala, nossa, por que eu estou triste? Ai, que vontade de chorar, de onde está vindo isso? Aí você se coloca consciente e vai ver, foi uma cena de um filme chato que você viu, ou triste, uma novela, por isso eu nem assisto mais televisão. E alimentar a mente, o cérebro de coisas positivas faz a diferença. Gente, está me dando calor, peraí. Aê! Olha assim, recebi até um sumiu agora. Então, alimentar a mente de coisas positivas, de coisas boas, porque quando pensamos e falamos coisas negativas, somos controlados por isso. Nós precisamos, então, evitar a autossabotagem. Eu faço comigo. O que a autossabotagem faz conosco? Nós temos um objetivo, mas não vou realizar. Não, fulano falou que não é bom. Cicrano falou que não vai fazer bem para mim. Aí começa a criar empecilhos. Ou, não deu tempo, cheguei atrasado, não fui por causa daquilo. E começa a arrumar desculpas, não é assim? E não age. Então, gente, nós podemos utilizar a nossa linguagem para mudar a nossa. Se nós queremos uma vida extraordinária, uma vida de sucesso, eu começo mudando a minha comunicação, a minha linguagem. E as mudanças acontecem quando, gente? Agora, não é em 10 anos. Acontece agora, porque agora é o momento que eu tomo a minha decisão. E eu decido, porque se não for eu,
quem será? Se não for agora, quando será? E feito é melhor que perfeito. Claro que não é para tudo na nossa vida. E nós fazemos uma caminhada de aprimoramento. Eu começo, eu fiz, mas eu posso melhorar e eu devo fazer melhor. Cada dia, quando nós começamos a escrever ou a ler, nós começamos engasgando, errando e depois fomos nos aprimorando, não é assim? E falar em público é a mesma coisa. Se eu não me arriscar, não treinar em qualquer oportunidade, teve uma reunião de família, vamos assistir o jogo da Copa junto, vai lá na frente e faz uma mini palestra. Aproveite as oportunidades. Gente, presta atenção em mim aqui. O jogo vai começar e você dá tanto, e quem vai ganhar, sabe? Vai lá na frente, aproveite as oportunidades, grupos de amigos, vamos para o barzinho fazer um happy hour, chega lá no happy hour e vai lá na frente e recita um verso. Agora que é época de festa junina, até coloquei no meu site, a Jane já viu, quem não viu ainda vai conhecer agora, que existe uma moça que queria muito se casar e veio do interior, então ela fala assim, já faz uma semana que eu vim lá do meu arraiá para modo de arranjar casamento, pois lá não há, já mandei encrespar o cabelo na cara, passei vermelhão, comprei um sapato de 2 andares que mostra tudo os meus dedão, mas quando estreiei ele, levei um baita trupicão, de vez de quebrar o sapato, quebrei tudo os meus dedão, mas eu caso mesmo, nem que for com soldado, porque morrer sorteira, cruz credo é pecado. Então, tem oportunidade? Obrigada. Então, tem oportunidade? Vai lá na frente, recita, fala, usa o seu tempo, usa o seu momento para treinar, para falar em público. E critique os seus pensamentos. Pergunte-se, por que eu estou com pressa? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu não estou presente a este momento? O que está gerando tensão em mim? Porque as perguntas desencadeiam um processo no cérebro. E, gente, perguntas positivas, tá? Não vou ficar perguntando, vida, por que essa vida assim? Não, eu vou perguntar, o que está acontecendo comigo? Qual é o motivo desta tensão? O que eu posso aprender com isso? Tá? Perguntas, porque o nosso cérebro funciona através de perguntas. Não é assim que fazemos no coaching? No coaching, os resultados dos processos de coaching acontecem através de perguntas, ferramentas poderosas e perguntas que vão fazer o nosso cérebro buscar as respostas lá dentro. E, gente, olha que interessante, isso aqui faz parte da psicologia positiva. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu penso, aqui dentro desse triângulo, imagine que tem um R bem grandão, que é a nossa realidade. Tudo que eu penso se torna minha realidade. Se eu pensei, sou vitoriosa, sou poderosa, eu pensei. Aí a minha realidade é que eu sou poderosa. Como é que vai ser a minha emoção? Feliz. E o meu comportamento? Coluna reta, peito para fora, cabeça erguida. Não é assim? Se eu penso, sou uma fracassada, não consigo nada, não posso nada, pensei, criei a minha realidade, a minha emoção, tristeza, chateação, o meu comportamento, ombros caídos, cabeça baixa, corcunda, aborrecida. Então quer dizer, eu vou falar em público, eu não consigo, não sou boa, vai se encolhendo, né? Aí como é que vai falar em público? Está criando uma realidade ruim. Então começamos a criar uma realidade boa quando pensamos coisas boas. Pensamos coisas positivas, criamos uma realidade positiva, geramos boas emoções e temos comportamento de vencedores. Usamos a nossa base que nos fortalece, usamos nossos gestos que nos fazem comunicar com clareza, a nossa voz, o nosso rosto, o nosso olhar, tudo passa uma comunicação. E às vezes a gente fala, com que roupa eu vou? Você vai pensar no seguinte, eu vou em qual local? Eu vou numa escola, na escola dos meus filhos, falar com as crianças, então eu vou com uma roupa alegre, boto uma saia colorida, criança gosta, né? Boto umas Maria Chiquinhas e vou fazer festa. Vou falar com público profissional, com empreendedores, coloco um pouco mais de sobriedade, algumas cores mais frias ou contrastando, uma cor neutra. Não é assim? A maioria de nós, aqui, nós somos como? Nós somos seres
como é que nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais, no entanto, somos seres que acompanham a moda. Olha aqui minha franjinha. Quem cortou? Eu. Por quê? Pandianga, porque vi na novela, né? Nem assisto novela, mas vi no comercial, todo mundo falando, olha lá ela também, que a Glória Pires fez franjinha, estava na moda, falei, vou fazer, até que ficou legal, né? Botei a franjinha aqui, não cortei muito bem, mas aqui fiz uma franjinha, não é assim? Porque nós gostamos de estar parecido com as pessoas, nós gostamos de fazer parte. Às vezes já pensou se você chega numa festa de saia amarela, colete azul e óculos escuros, sei lá, e chega lá e está todo mundo de roupa branca. Você fala, poxa, estou destoando, não está legal aqui, não é? Ah lá, ele gostou, está rindo. Já aconteceu com você isso? Não? Então, nós gostamos de fazer parte, de estar no meio. A gente quer ser diferente, tá, quero conquistar e tal, mas a gente gosta de estar junto. Porque nós precisamos um do outro, não é assim? Tem até uma história lá no Facebook que eu recebi, que o meu nome é outra pessoa que me dá, a minha alimentação outra pessoa me dá. Então tudo eu dependo das outras pessoas. Então nós vivemos em comunidade, em comum. Faz sentido, gente? Então vigiando o pensamento, criando emoções positivas e comportamentos positivos. Olha que interessante aqui. Tem esses nomes todos aí, mas de quem eu quero falar é de um pequeno conjunto de neurônios ali no meio, chamado amígdala cerebral. Nós temos a amígdala da garganta, mas é a amígdala cerebral. Quem já assistiu Divertidamente? Aquele desenhinho. Então vocês vão entender um pouco que eu vou falar mais, né? Quem não assistiu, assiste, que é legal. A amígdala cerebral é responsável pelas nossas emoções de medo, ansiedade, raiva. Então, quando eu consigo acalmar esta amígdala, quando eu consigo acalmar este conjunto de neurônios, eu começo a aprender mais, eu dou neuroplasticidade ao meu cérebro, eu consigo reter mais informações. Olha que eu falei consigo, né? Eu ia falar assim, mas eu consertei. De tão rápido. Eu consigo reter informações e eu consigo ter neuroplasticidade, aprendo com mais facilidade. Por isso que a meditação ajuda muito. As orações ajudam muito. Claro, nós criamos uma conexão com o divino, mas nós também conseguimos acalmar a nossa amígdala cerebral e entrar em contato com o nosso cérebro e podemos aprender com maior clareza. Tá fazendo sentido até aqui, gente? Espera aí que eu vou beber um golinho de água. Então, o medo existe, nós precisamos enfrentá-lo. E como eu já disse, nós precisamos começar com quebra-gelo. Né? Conta uma história. Gente, a história encanta. Não tem uma vez que a gente vai contar a história que as pessoas não façam assim, ó. Era uma vez, aconteceu comigo, não é assim? Todo mundo quer escutar, todo mundo presta atenção. Então conta uma história verdadeira da sua vida e tal, tal. Aliás, hoje, o treinamento que eu dei foi sobre técnicas de exposição, visual merchandising, para uma equipe lá no Sebrae, em Mogi das Cruzes. E eu escrevi uma história para eles sobre a exposição, sobre a missão dos feirantes. É bem bacana, depois quem quiser ler, eu escrevi ontem à noite, está lá no meu site, www.crispontes.com.br. E essa história me conectou com essas pessoas, porque a realidade nossa é diferente. Nós aqui talvez sejamos muito mais parecidos, porque nós temos uma vida parecida, classe social, forma de agir, de pensar, mas naquele momento, com aquele público, eu estava diferente. Eu precisava criar um ponto em comum. E foi muito legal, muito bacana. A história me ajudou bastante naquele momento. E ela ajuda todos nós. Porque a gente aprende através das histórias, já desde crianças, né? Não é assim? Então comece com quebra-gelo, trava a língua, quebra-gelo, né? Conta uma história, converse com as pessoas. Nervosismo e ansiedade estão ligados à falta de concentração. O despreparo contribui para o agravamento. Quando eu estou preparada, eu estudei, me preparei, e eu também me coloco presente, ó, inspiro, estou presente, estou firme nas minhas bases.
Eu controlo essa ansiedade. Tá em todo mundo, tá certo. Mas eu não vou perder a voz, eu não vou... E se der branco? Se der branco, eu vou dizer assim, na verdade, o que eu queria dizer... E volta a história, usa uns macetes, conta um outro pedaço. Aí alguém fala, Cristina, não sei o que. Você fala, meu, o que essa pessoa falou? Aí você fala, conta um pouco mais, fala um pouco mais. O que mais que você quer saber? Me explica melhor. Pronto, faz sentido? Consegui alguns macetes. Eu preciso ser perfeita? Precisamos ser perfeitos? Não, só precisamos agir. E o maior medo, então, não é se sentir suficiente amado. Peraí, o maior medo é não se sentir suficiente amado. Querer se matar. Olha que doideira, não é? A gente tem medo porque a gente não quer que os outros nos julguem. E muitas vezes nós julgamos as outras pessoas. Ai, olha o sapato daquela pessoa. Olha a barra da calça dela. Olha o cabelo, a franjinha que ela fez, né? E nós ficamos julgando, olhando. E aí nós temos medo de ser julgados também. Então eu tiro de mim o julgamento. E eu me sinto amada, protegida. Porque faz parte do nosso ego, está na nossa humanidade. E quando eu controlo isso, eu melhoro essa emoção. O medo tem a ver com o seu mapa de vida. Por quê? Muitas vezes na infância, nós recebemos informações, o melhor que nossos pais puderam nos dar, ou aqueles que nos educaram. Só que muitas vezes, na nossa inocência, na nossa incompreensão, não entendemos a mensagem. E aí, criamos alguns bloqueios. Quando papai e mamãe diziam, não fale com estranho, é perigoso. Aí você fala, puxa, toda vez que eu for fazer uma coisa nova, algo estranho, é perigoso. Eu vou estar em perigo. Por quê? Você tem uma crença que está te limitando naquele momento, mas que você não descobriu de onde ela vem. Aí adianta fazer, né? Tira tudo. Aí você não descobriu de onde ela vem. Está vindo lá da sua infância. De um aprendizado que você não tinha filtros, não era maduro para compreender aquilo. Então, e na adolescência? Na adolescência, às vezes a gente faz assim, não vou fazer isso não, deixa para depois, eu quero aproveitar a vida. Aí não cria músculos emocionais. Mas não quer dizer que não tenhamos capacidade. Podemos não ter habilidade, mas temos capacidade. Gente, tá dando sono? Tá indo bem até aqui? Todo mundo em pé, rapidinho em pé. Eu quero que vocês agora, Agora tentem sentar. 1, 2, 3 e... É tentar. Tentar, vai, tentar. Tenta. Tenta. Mais um pouquinho. Vai tentando. Você sentou? Não, é para tentar. É que ela conseguiu. Não, tenta. Tá doendo o joelho? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá doendo o joelho? Então vai, relaxa, solta as pernas. Agora pode sentar. Gente, olha como é difícil tentar, não é? Tentar dá dor, tentar cansa. Quando a gente tenta, a gente gasta energia, porque a gente sente dor, a gente não se entrega. Tentar é um desgaste. Só que quando eu tomo uma decisão, eu faço a minha escolha e eu sento, eu não vou tentar, eu vou agir. Eu sento. Eu tenho que falar em público. Eu vou tentar. Não, vai lá e fala. Quando eu tomo a atitude, eu faço a escolha, as coisas fluem e melhoram. Faz sentido, gente? Conte várias vezes a mesma história que as pessoas vão acreditar. Hitler já contou isso, né? Já falou essa história aí. Opa, acho que eu não falei aqui. A droga do mundo é um problema, nós vamos mudar nossas áreas, vidas, mas precisamos de poder. E o poder é a escolha. Toda vez que eu faço uma escolha consciente, eu tenho poder. Estamos aqui então para ter uma ruptura. Quem já viu falar dessa palavra? Breakthrough. Caiu a ficha. Para quem é da minha época sabe, cair a ficha é um telefone que chamava orelhão. A gente ligava, botava a ficha, ela caía.
E aí, nós entramos no estado de energia. 3 chaves para fazer essa ruptura. Primeiro, ter uma estratégia. Eu vou mudar. Qual é a sua estratégia? Eu vou aproveitar os grupos de amigos, eu vou fazer um planejamento do que eu vou fazer e eu vou atuar em cima dessa estratégia que eu estabeleci. Eu vou criar uma nova história, porque você é o quê? A história que você conta. Se eu conto que se eu sou vencedora, olha, eu fiz um treinamento lá em Goiânia, no cliente que eu fui, foi ruim, eu fracassei, mas depois eu conquistei o prêmio de maior treinadora da Unilever. Eu ganhei, não sei o quê, eu fui ovacionada, eu fui a melhor treinadora dos anos 2000. Então, eu sou a história que eu conto, eu mudei a minha versão. E o terceiro elemento é um novo estado, um movimento, uma postura, uma fisiologia de vencedor. 2 forças vão controlar a sua vida, as emoções e a fisiologia. As emoções nós já falamos, medo, ansiedade, o que eu vou fazer, e fisiologia é o nosso corpo, né? Quando eu me coloco numa postura de vencedor, eu tenho uma fisiologia, um corpo, um olhar, gestos de vencedor. Como está meu tempo? Ninguém me mostrou nada, ok? Bom, esse conteúdo a gente aplica em apresentações no trabalho, em reuniões de amigos, em bate-papo no trabalho, em casa, porque para conversar com uma pessoa, às vezes é mais difícil do que falar com uma plateia, não é? Fala, poxa, eu preciso convencer aquela pessoa. Às vezes fica difícil. Para fazer um TCC, apresentar em faculdade. Então, todo esse conteúdo serve para tudo isso. A ação de tornar comum, então, é transmitir. Então, esteja atento para ouvir palavras como, conte mais. O que você quer dizer? Você valoriza o seu interlocutor. Escute atentamente, analise o que esteja ouvindo e tome um posicionamento. Olhe para o seu interlocutor. Estabelecer pontos de ligação, que eu já falei. E olha, nós comunicamos 53% com olhares e gestos. 40% com o tom da voz e só 7% com a voz. Então, falar, trazer o conteúdo é importante, vai me dar segurança. Mas o tom da voz, os gestos e os olhares comunicam muito mais. Tanto quanto eu dava prova, eu dei aula na faculdade Morumbi Sul, lá onde eu morava, na Zona Sul, e eu dava prova, os alunos deixavam colar, né? Peguei uma vez um monte de cola, falei, não vão colar, não sei o quê. Aí eles, professora, faz mímica. Aí eu tinha que lembrar alguma matéria, alguma coisa, aí eu fazia algum gesto e eles se lembravam. Porque durante a aula, na minha explicação, eu falei, gente, não pode também ficar preso a isso, porque na hora da prova do vestibular, quem é que vai fazer, né? As dancinhas lá para vocês. Mas isso às vezes ajuda, não tem as musiquinhas que a gente aprende? A mitocôndria fornece a energia, o ribossomo sintetiza a proteína. Aí a gente vai aprendendo e vai fixando informações, não é assim? Como é? Seno A, cosseno B, cosseno A. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Aí a gente aprende poesia e aprende matemática junto, né? E nós nos lembramos do quê? Quando nós aprendemos de tudo isso que eu estou falando, vocês só vão lembrar 20% do que ouviram. 50% do que ouviram e viram. E 80% do que ouviram, viram e praticaram. Então, por isso, neste momento, eu convido vocês a pegarem o papel e a caneta e a responderem 16 perguntas. Vamos rápido, que a gente... Será que consegue, gente? Vamos lá, então? 1, 2, 3 e... Eu vou falar a pergunta, eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder letra A, B ou C. São só 3 alternativas. E vocês vão escolher a que melhor se adapta a você. Aí você vai falar... Cristina, mas isso não tem a ver comigo. Você vai escolher a que melhor se parece com você. A resposta que faz mais sentido, ok? Primeira, a quantidade de informações, Que quantidade de informação você acha que consegue assimilar enquanto escuta alguém? Letra A,
o dobro das que estão sendo transmitidas? Letra B, somente as que estão sendo transmitidas? Letra C, a metade das que estão sendo transmitidas? Ok? Vou rapidinho, tá bom? Para passar para a próxima. Segunda, quando uma pessoa fala com você, qual a sua atitude? Letra A, você escuta e só. Letra B, você se esforça para demonstrar atenção. Letra C, você interrompe frequentemente seu interlocutor. Não deixa a pessoa falar e faz pergunta e pergunta. Número 3, ok? Se você acha que a pessoa com quem está conversando esconde algo que lhe interessa saber, como você entra no assunto? Letra A, pergunta se não há mais nada a ser dito. Letra B, sugere que talvez vocês estejam se esquecendo de falar sobre algo importante. Letra C, cobra diretamente a informação. Pergunta de número 4. Eu que tenho que mudar. Esqueci. Desculpa. O que você definiria exatamente como uma pergunta fechada? Para quem faz pesquisa, isso é fichinha, né? Uma pergunta fechada é aquela cuja resposta pode ser sim ou não? Letra B, é uma pergunta que não tem resposta? Ou letra C, é uma pergunta indiscreta? O que para você é uma pergunta fechada? Pergunta de número 5. Se ao longo de uma conversa, seu interlocutor diz uma palavra que você nunca ouviu, você, letra A, pede uma explicação sem constrangimentos. Letra B, força o significado da palavra no contexto para ver se consegue entendê-la. E letra C, simplesmente continua a conversa. O que é que você faz? Pergunta de número 6. Quando você tiver que escrever um e-mail sobre um assunto delicado, como que você redige? Letra A, com precisão, mas usando um tom coloquial. Letra B, em termos absolutamente formais aplicáveis ao caso. Ou letra C, refere-se apenas ao essencial com poucas palavras. A, B ou C? Posso passar? Pergunta de número 7. Quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, como que é seu comportamento? Letra A, deixa que o outro fale. Letra B, procura dividir a conversação. Ou letra C, você fala o tempo todo. Pergunta de número 8. Já é uma tese firmada que a comunicação interpessoal é formada por palavras, a comunicação verbal, e por gestos e maneirismos, a comunicação não verbal. E em que parcelas você acredita que essas duas formas de expressão acontecem numa conversa? Letra A, 1/3 da comunicação verbal e 2/3 de comunicação não verbal. Letra B, acontece meio a meio, 50% para cada uma. Ou letra C, 1/3 de comunicação não verbal e 2/3 de comunicação verbal. Tudo bem até aqui? Número 9. Seu interlocutor fala e não chega a concluir o pensamento. Qual a sua atitude? Letra A, chama delicadamente sua atenção para o fato. Letra B, escuta passivamente. Ou letra C, interrompe a conversa. Vai completar a ideia ou não, né? Pergunta de número 10. Estamos quase acabando. De repente você tem uma frase brilhante na ponta da língua, mas se disser, corre o risco de interromper a conversa. Então o que você faz? Letra A, fica de boca fechada. Letra B, arma uma expressão divertida, esperando que seu interlocutor pergunte qual o motivo do seu ar de riso. E letra C, interrompe a conversa para não perder a oportunidade. Número 11. A pessoa com quem você está conversando não entendeu muito bem uma ideia que você acabou de expor. Como você reage? Letra A. Preocupa-se em reformular a questão de uma outra maneira mais compreensível. Letra B. Repete o conceito exatamente como da primeira vez.
Ou letra C, zanga-se. Oh, não entendeu? Puxa vida, vou falar mais. Pergunta de número 12. Durante uma conversa, pode acontecer de você revelar mais do que gostaria sobre o assunto em questão. Isso preocupa. Você então, letra A, vai com calma e dá apenas as indicações necessárias ao caso. Letra B, procura falar o menos possível. Ou letra C, escapa usando uma linguagem obscura e confusa. Pergunta de número 13. Em certo momento, seu interlocutor tem uma reação idêntica à sua em ocasiões semelhantes. Como você o julga? Letra A, procura entendê-lo dentro do contexto da pessoa com quem está falando. Letra B, dá a ele o mesmo significado que teria se fosse sua própria reação. Ou letra C, simplesmente ignora o fato. Número 14. Você não entende bem um determinado conceito numa pergunta que lhe foi feita. Ao responder, como você age? Letra A, diz claramente que não entendeu e pede uma nova explicação. Letra B, não responde. Ou letra C, você generaliza. Lembra bem a Dilma, né? Aqui. Pergunta de número 15. Você quer convencer a pessoa com a qual está conversando sobre uma decisão a ser tomada, mas nota relutância. O que você faz? Letra A, pergunta porque tem dúvidas sobre a decisão em questão. Letra B, espera por outra ocasião mais adequada para um trabalho de convencimento. Ou letra C, insiste em seus argumentos. 16ª e última pergunta. Alguém lhe faz uma pergunta embaraçosa, qual sua reação? Letra A, diz que prefere não responder. Letra B, inventa uma mentira. Ou letra C, zanga-se. Agora vocês vão somar todas as respostas, letra A, 3 pontos, B, 2 pontos e C, 1 ponto. Não tem uma musiquinha de fundo, mas também não vou cantar, não vou fazer isso com vocês, não, pode ficar sossegado. Ainda que atenta e qual não demonstra sinais de tensão ou nervosismo. Uma outra qualidade sua é não sentir-se na obrigação de dar sempre uma resposta brilhante às perguntas que lhe são feitas. Faz sentido? Não é? Você não está obrigado a acertar tudo. Ah, não sei tudo, não sou perfeita, não é assim? Não sou robô, máquina. De 39 a 26, a maioria das pessoas fica nesta marca. Se este é seu caso, considere que talvez você fale um pouco demais. Não, entregaram, já entregou. E tenha prazer em escutar a própria voz. Você se comunica bem ainda assim, mas poderia melhorar seu desempenho se tentasse dar mais espaço aos outros participantes de uma conversa. Todo mundo vai sair lucrando na medida em que diminuírem os ruídos da comunicação. Faz sentido, gente? E de 16 a 25 pontos, então, não é possível deixar de reconhecer que aqui há problemas de comunicação. Se este é seu caso, será necessário um empenho extra para superar as dificuldades, mas vai valer a pena na medida em que seu relacionamento com os outros melhorar e também a qualidade dos seus negócios. Porque quando eu vou atender meu cliente, eu espero ele falar, eu escuto, eu dou mais atenção, ou eu não consigo finalizar uma negociação, então eu começo a prestar atenção. Como é que eu estou me comunicando? Qual é a mensagem que eu estou passando com o meu corpo, com o meu olhar, com a minha forma? Tudo isso conta, ok? Gostaram do teste? Bacana. Porque nós aprendemos mais quando ouvimos, vemos e praticamos e fazemos. Então, olha, gente, 10 dicas de comunicação poderosas. Seja você mesmo, haja com naturalidade.
Pronuncie bem as palavras. Nossa, eu tenho uma sobrinha, ela fez 18 anos agora, entrou na Ambev, tá uma belezinha fazendo estágio. Mas até uns 2 anos atrás, eu ia falar com ela, Tata, eles me chamam de Tata, né? Eu já sou tia-avó até, mas fala assim, Tata, fala, Gabi, abre a boca, eu não estou entendendo. Ela ficava brava comigo, né? Meu marido falava, Cristina, tenha paciência, adolescente é assim mesmo. Ela estava com 16 anos, né? Eu falo, não aguento, e parece que está enrolando a língua assim, né? Tem que segurar, né? E aí eu falo, Gabi, fala direito, parece que não abria. Eu falo, Gabi, aí eles falavam comigo, Tata, você está me entendendo bem agora? Aí começava a abrir bem a boca e todo mundo começou a dar risada, mas melhorou, né? Deu uma melhoradinha nisso. Então pronuncie bem as palavras, não é com exagero. Oi, gente, boa noite. Não é assim, né? Mas falar com uma expressão, mostrar as palavras, ter uma boa dicção. Porque tem gente que fala e não abre a boca, fala assim com a boca fechada. Você não entende o que a pessoa está falando, trava os dentes. Ou fala, gente, tudo bem, e começa a chover em todo mundo, né? Tem trabalho de dicção, fono que melhora. Então, pronuncie bem as palavras, fale com intensidade, interesse-se por aquilo que vai transmitir, fale com boa velocidade. Já pensou se eu tivesse a essa hora da noite falando com vocês assim, desde o começo? Todo mundo tinha dormido, não é? Então modere a velocidade, o tom, tudo não é bom ter harmonia, ritmo? É assim com a nossa voz, harmonia, ritmo, a gente usa assim também. Tem um vocabulário adequado. Eu não vou falar eu não sou advogada, mas eu sei que em direito existem muitos termos que, olha, só com o dicionário do lado, o Google do lado, para a gente poder compreender. Então nós vamos usar o quê? Um vocabulário adequado. Eu não falei que hoje eu falei com técnicas de exposição para feirantes. Eu tinha que ficar falando visual merchandising, marketing, take one, display, clip strip. Não podia ficar falando essa linguagem. Gente, olha aqui esse balcãozinho, olha essa forma, olha esse cartaz, olha essa forma de marcar o preço. Pronto, estou falando uma linguagem mais simples e mostrando um conteúdo que também tenha relevância. Então eu falo, me comunico de acordo com o meu público. Cuide da gramática. Às vezes a gente vai falando rápido, né? Tem uns erros bárbaros aí. Mas cuide da gramática. Para a maior parte do tempo a gente falar de forma correta, natural, mas correta. Muitas vezes nós engolimos os R's e os S's no final. Então, procure cuidar disso também. Tenha postura correta, elegante, altiva, de vencedor. Tenha início, meio e fim. Se eu começar uma ideia e não finalizá-la, fica todo mundo perdido, né? E não se esqueça, o bom comunicador sabe ouvir muito bem. O óbvio é pessoal. Tudo que é óbvio para mim, não é para o outro. Olha, eu já fui em alguns treinamentos, palestras, algumas reuniões, e a pessoa fala cada coisa como se todo mundo entendesse. Claro que eu já cometi esse erro também, várias vezes. Mas a gente fala, não, mas como? Todo mundo sabe isso. Não sabe. O que é óbvio para mim, às vezes não é para o outro. Uma coisa que está no meu dia a dia. Eu falo, olha, adoro gabiroba. Aí o outro fala, mas o que é gabiroba? Para quem não conhece, é uma frutinha do mato, né? Era amarelinha. Eu comi uma vez quando eu morei em Orindiúva. Vocês sabiam que existe um lugar que chama Orindiúva? Lá para lá de Aguaí, perto de Casa Branca, Lagoa Branca, Venda Branca, aquele canto lá. Não tem nada a ver com a Casa Branca do presidente, mas é lá para o lado de Pirassununga. Eu morei lá. Só tinha minha casinha, a estação, meu pai era chefe da estação. A escolinha e 3 casinhas, mas era bom demais, tinha muito pomar. Então, quando nós falamos alguma coisa, nós entendemos, a outra pessoa está entendendo o que eu estou dizendo, mas o que é óbvio para mim não é para o outro. Então, muitas vezes é importante perguntar, compreendeu, fez sentido para você? Gostaria que eu explicasse algo mais, porque às vezes a pessoa também não fala que não está entendendo. Permita-se falar de modo fácil e pausadamente. Checar o entendimento do outro. Está fazendo sentido até aqui? Quem está gostando fala, eu. Fiquei feliz agora. Olha aqui, gente. 6 hábitos que precisamos afastar de nós, então.
Método Bridges. O que a gente precisa afastar de nós? A fofoca. Vamos lá? Fofoca. Segundo, julgo. Terceiro, quarto, quinto e sexto. Eu só não expliquei exagero, porque quando a gente às vezes fala, nossa, aquilo é incrível, maravilhoso, e quando alguém realmente for incrível, maravilhoso, o que eu vou dizer? Né? Então a pessoa não vai acreditar em mim. Nossa, eu tenho uma loja de produtos de higiene e beleza. Esse shampoo é incrível, faz milagre, mas aí entrega na média. E quando realmente eu tiver algo assim, quem é que vai acreditar em mim? Não é? Então exagero, tome cuidado para que quando falar passe credibilidade. E dogmatismo, às vezes a gente tem uma ideia, uma concepção nossa, mas a gente quer colocar no outro aquela informação. Não, eu tenho razão, não precisa, tem coisas que não se discute, né? Cada um respeitando as crenças, a forma de pensar da outra pessoa. Seja verdadeiro, entusiástico, congruente. Deseje bem ao outro. O que você diz, a maneira como você diz, ficam na sua caixa de ferramentas, registradas em seu cérebro. Para quem assistiu Divertidamente, é a memória de longo prazo. Lembra? Quando a alegria e a tristeza, assistam, viu gente? Levam as bolinhas lá, as memórias, para o registro, lá para a caixinha de longo prazo. É bem bacana. É um desenho que instrui bastante. Então, gente, para finalizarmos, a vontade de vencer. O homem é dotado de inteligência e vontade. A inteligência é muito importante, pois nos dá a capacidade de discernir, distinguir, mas é a vontade que nos faz caminhar, que nos faz vencer. Inteligência sem vontade não tem menor sentido prático. É preciso que cada dia lutemos para vencer os desafios de hoje. É preciso que a cada dia lutemos ardentemente para estar em dia com as coisas novas. É com vontade que iremos vencer a preguiça e o comodismo. Sinta sempre a emoção de tentar, errar, acertar. Só assim você conseguirá vencer os desafios. Lembre-se sempre de que a vontade é mais importante que a inteligência. Se você quiser realmente com vontade de querer, você vencerá. Faz sentido, gente? Existe um poema da nossa querida Cora Coralina, que em toda a sua humildade nos deixou sábias mensagens de vida como esta. O tempo muito nos ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar palavras e pensamentos negativos. Ser otimista, aprendi que mais vale lutar que recolher dinheiro fácil, antes acreditar que duvidar. Muito obrigado, muito obrigada, sucesso a vocês e uma vida próspera, promissora, com muita vontade de vencer. Obrigada e boa noite, gente.